E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Davi aqui. Sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Esse vídeo é voltado, é destinado, tá legal? Presta muita atenção, esse vídeo, pessoal, é voltado para aqueles guerreiros e para aquelas guerreiras que estão se preparando para o concurso da EEA, tá legal? É para quem vai fazer prova para sargento da aeronáutica. Falou? Tem um PDF aqui embaixo te esperando com 24 questões. Separa aí 1 hora, 1h10, 1h15 do teu tempo para tentar resolver esse simulado, se isola, veja um local sossegado para você fazer essas questões e cai para dentro, tá bom? Desliga o celular, desliga tudo, vai sozinho, encara como se fosse a prova mesmo, a Vera mesmo. Tá legal? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você baixar esse PDF do simulado e tem mais 2 links. Esses outros 2 são vídeos de dicas, tá legal? Um tá aqui no meu canal mesmo, dicas de física, e o outro tá no canal antigo que eu tinha chamado Soluciona, que lá você encontra a contagem regressiva EEA com vídeos de dicas também. Se você não conhece, depois você assiste esses vídeos, vale muito a pena, tem PDF na descrição desses vídeos também, tá legal? Aqui atrás eu já comecei a esboçar aqui a resolução desse simulado, então o ideal é você tentar fazer sozinho, óbvio, o ideal é você tentar fazer sozinho, tá bom? E depois eu vou colocar aqui na tela o gabarito, você confere aí o seu gabarito, deixa o comentário aí embaixo se você quiser, diz como é que você foi, conta para mim, professor, consegui resolver, professor, tá pegando tal e tal matéria, tem como ajudar, tem tal, está em dúvida, sabe, se tem tal matéria aqui no canal ou não, quer dar uma revisada em alguma coisa, pode perguntar aí embaixo que eu vou estar sempre olhando e respondendo, tá legal? E depois você confere aqui, junto com a minha resolução, aquela questão que pegou mais, aquela questão, ou se você quiser ver o vídeo completo, vê o vídeo completo numa boa, tá legal? Vamos embora começar então? Vamos nessa! Beleza, galera. A questão de número 1, então, é uma questão teórica, a gente vai resolver na tela mesmo, e eu vou seguir essa vibe em todo o vídeo. Questão teórica a gente resolve aqui na tela, e questão de cálculo a gente resolve lá no quadro, tá legal? Vamos embora começar então. Essa questão de número 1 está te contando aí que tem 2 esferas, né? Que elas estão eletrizadas negativamente, e aí, professor, elas se repelem, né? Isso. E aí observa-se que com o tempo a distância entre elas diminui, ou seja, essa força de repulsão vai diminuindo. Por quê? Pode-se afirmar que isso ocorre porque as esferas através do ar. Essa questão está aí para avaliar se o aluno estudou eletrostática, né, Davi? Isso. Quando você estuda eletrostática, você precisa saber que, para análise dos fenômenos elétricos, a gente só pode movimentar cargas elétricas negativas, né, professor? Isso. A gente só pode movimentar elétrons, você nunca pode movimentar prótons. Tá legal? Então, letra A tá fora e letra B tá fora. A letra C diz que troca prótons e elétrons, também tá errada, só sobra a letra D de dado. Questão muito tranquila, questões fáceis assim, você não pode errar nessa prova, tá legal? Pode marcar letra D. Esse cara transfere elétrons para o ar, diminuindo-se as cargas das esferas, tá legal? E a repulsão, obviamente, diminui também, e eles vão se aproximar. Beleza, galera, volta para cá. Questão de número 2, não é raro aparecer nessa prova DA questão de ondas, tá legal? Então não vai para essa prova sem ter estudado isso aqui. Ondas, né, professor? Isso, principalmente essa fórmula aqui, ó, da equação fundamental da ondulatória V igual a lambda F. Então, em azul, é a fórmula que você precisa para resolver essa questão, tá? Os dados da questão estão em preto. A questão já me falou essa velocidade. Essa velocidade está em metro por segundo e da figura você extrai o lambda, que é o comprimento de onda da onda. Professor, eu tenho dificuldade de verificar aqui como é que eu acho o lambda. Fique tranquilo, aqui no canal eu explico isso passo a passo, tá bom? Veja a minha playlist de ondas, onde eu explico várias formas diferentes de você achar o comprimento de onda e isso vai deixar de ser um problema para você. Tá legal? E agora é só aplicar essa fórmula aqui tomando muito cuidado. Eu quero a resposta em hertz. Isso está em metro por segundo e isso está em centímetro. Pode? Não pode não, professor. Isso aqui tem que estar no sistema internacional. Exatamente. Em metro. É isso aí. Tenha esse cuidado o tempo todo com as unidades na física. Eu sei que é chato, eu sei que dá trabalho, mas você precisa ter esse cuidado na física em olhar sempre as unidades, tá bom? Isso aqui está em metro por segundo, isso aqui tem que estar em metro, para minha resposta está em hertz. Tá legal? Agora você pausa o vídeo e tenta chegar no final sozinho se você não conseguiu fazer essa questão. Vamos lá, eu vou atacando daqui também. V igual a lambda F, no lugar do V eu vou botar o 48, vezes 10 elevado a menos 2, igual, no lugar do lambda eu vou botar o 8, vezes 10 elevado a menos 2, porque eu já passei para metro, vezes a frequência F. Tá legal? Aí agora é só dividir essas duas coisas, já Davi? Isso, lembra que quem está junto com a letra fica embaixo, quem está junto com a letra fica no denominador sempre, né, professor?
É isso aí, não invente nada. F é igual a 48 vezes 10 a menos 2, dividido por 8 vezes 10 a menos 2. E olha que coisa bacana, aparece 10 elevado a menos 2 em cima e embaixo. Então você corta logo numa boa, 48 dividido por 8 dá 6Hz. Tá legal? Resposta 6 Hz. Bom, a questão de número 3 também é teórica. Já vamos para a tela. Acompanha aí a resolução da questão de número 3. Beleza, galera. A questão fala que tem um vaso de flores e tem 3 posições, A, B e C, indicadas nessa figura. E no final das contas, ele quer que você veja onde a pressão é maior ou onde a pressão é igual, né, professor? Isso, cara. Hidrostática. Você precisa ter visto hidrostática para esse concurso, que é um tema recorrente nessa prova. Aqui no canal tem isso, comecei uma playlist de hidrostática agora há pouco tempo, tá legal? Confere lá essa playlist se você ainda estiver caminhando, engateando nessa matéria ainda, não vai para esse concurso sem ter visto isso não, tá bom? Então, da própria figura, a gente vê que o ponto A está mais próximo da superfície, ele tem a menor pressão, né, professor? Isso. O ponto A suporta a menor pressão e o ponto B e o ponto C, que estão no mesmo nível horizontal, estarão suportando a mesma pressão. É por isso que você tem que marcar que a pressão em B é igual à pressão em C e a pressão A é a menor de todas. Gabarito, letra A. PA é menor que PB e PB é igual a PC. Beleza, galera? Volta aqui para o quadro para a gente fazer agora a questão de número 4, uma questão de vetores, né, professor? Isso. Eu acredito que essa aqui vai dar trabalho para muitos alunos aí que tentaram fazer o simulado. Essa questão, pessoal, como os dois vetores não formam entre si um ângulo de 90 graus e sim um ângulo de 60 graus, você vai ter que aplicar a lei dos cossenos. Vetores, toda a prova DA tem uma questão de vetor, então presta muita atenção nesse conteúdo aqui. Não vai para esse concurso sem ter estudado vetores, tá legal? Aplicar a lei dos cossenos, né, professor? Isso. Basicamente, o que você precisa? Em azul, resultante ao quadrado. Professor, a dificuldade foi começar. Eu acho que se eu souber a fórmula, eu termino sozinho. Tá, vou botar ela aqui para você. Ó. Resultante ao quadrado, lei dos cossenos para vetores. É igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo θ, tá legal? Aí agora uma mera substituição de valores, Davi. Isso, cara, até chegar no final. Exatamente, é isso que eu tô falando para você. Em vermelho, vamos de resolução e você vai atacando aí também. Vamos lá. Resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Eu já vou botar o 5 aqui direto, tá, pessoal? Elevado ao quadrado, 25, tá? Mais, aí o 7 entra aqui, 7 ao quadrado, 49, mais 2 vezes 5 vezes 7 vezes 1 meio, porque o cosseno de 60 é o meio, tá legal? Aí quando você tiver essa situação aqui, que é o cosseno de 60, é sempre o meio, você sempre corta esse 2 da fórmula com esse 2 lá de baixo. Aí o que sobra? Só esses dois. Repete isso aí tudo, que agora é só somar 25 mais 49 mais 35, 7 vezes 5, tá legal? Isso vai dar, pessoal, R ao quadrado, então vai dar 109, né, professor? Isso, cara. Aqui já dá 60, somando esses dois aqui dá 60, mais 49, 109, tá? E não deixa assim não, tira a raiz quadrada no final, que está elevada ao quadrado aqui, né? Raiz de 109. Aí você já começa a maldar, já começa a olhar as opções, sabe? Sempre de olho nas opções, né, professor? Isso. Você já olha as opções, cara. Aqui é a raiz de 109. Se fosse 100, 10 vezes 10, 100, né, professor? Ia dar 10, certinho, redondo. Isso. Aí você vê a opção ali mais perto, tá legal? Pode marcar aí 10,4, tá legal? Pode marcar, que é o nosso gabarito. Questão de número 5, se a sexta aqui, a 5 é teórica. Vamos lá, acompanha aí na tela. Tá legal, meu povo? A questão de número 5 vai te falar aí sobre a lei de Lenz. Conforme vocês viram na questão, você tem nos dois experimentos, o experimento 1 e o experimento 2, e nos dois um ímã se aproxima da espira. O que você precisa saber na lei de Lenz? Você precisa saber o seguinte, que toda vez que um ímã se aproxima de uma espira ou se afasta dela, você vai gerar uma força que se opõe. Se opõe ao quê, professor? Se opõe ao movimento. Então, quando um ímã se aproxima da espira, a espira repele esse ímã. Entendi, professor? Ela vai se opor sempre. Isso. Se um ímã se aproxima dela, ela empurra o ímã de volta. Ela é sempre do contra. E se o ímã se afasta dela, ela puxa o ímã de volta. Ela é sempre do contra, sabe? Se o ímã se aproxima, ela empurra. Se o ímã se afasta, ela puxa. E para fazer isso, gente, vocês vão concordar comigo que tem que estar acontecendo o seguinte. Se eu aproximo um ímã de uma espira e a espira empurra ele de volta, é porque tem que ter uma força de repulsão. Exatamente, professor. E para essas coisas se repelirem, os dois polos têm que ter o mesmo nome, né? Exatamente, você pensou certinho. Polos de nomes iguais se repelem e polos opostos se atraem. Então, tanto no experimento 1
como no experimento 2, o ímã está se aproximando da espira. Então raciocina comigo. Se o ímã se aproxima da espira com o polo norte voltado para ela, a espira vai gerar um polo norte, né, Davi? Isso, para repelir esse ímã. Exatamente. Norte com norte se repele. Tá legal? E toda vez que uma espira gera um polo norte, você tem uma corrente no sentido anti-horário. Tá legal? E com o polo sul, o raciocínio é o mesmo, só que a corrente vai ser no sentido horário. Ou seja, no experimento 2, o ímã se aproxima da espira, né, professor? Isso. A espira vai repelir esse cara. Vai. Para repelir tem que ter um polo sul também, igual. Isso. Polos de nomes iguais se repelem. Então, a espira vai gerar um polo sul. E toda vez, galera, que a espira gera um polo sul, você tem uma corrente induzida no sentido horário. Tá legal? Então grava isso, polo norte sentido anti-horário, polo sul sentido horário e pode marcar a letra D. No experimento 2 ocorrerá repulsão entre o ímã e a espira, gerando corrente induzida no sentido horário. Tá legal? Vem pra cá, galera, vamos fazer agora a questão de número 6. A questão de número 6 talvez uma das mais complexas aí do meu simulado, uma questão muito interessante que está aqui de propósito para você recordar junto comigo um teorema muito importante na física, muito importante quando a gente estuda dinâmica, cobrado em diversos concursos, que é o teorema da energia cinética. Olha pra cá. Galera, eu vou botar aqui em azul, tá? O teorema da energia cinética, mas pelo amor de Deus, eu tô resolvendo o simulado, me pautando na ideia de que você tentou resolver, se debruçou sobre ele, né, professor? Isso, tentei realmente, li todas as questões, sei do que você tá falando aqui, pelo amor de Deus, tá legal? Então vamos lá, questão de número 6, ele fala que esse corpo aí, ele em algum momento, num determinado instante de tempo, tem essa energia cinética, e ele vai perder essa energia até parar, né, professor? Até que o movimento é interrompido e no final ele para. Exatamente. Aplica o teorema da energia cinética. O trabalho resultante é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Cara, você que estava com dificuldade só para começar a questão, você começa assim. Agora começa a raciocinar em cima disso. Você precisa da energia cinética inicial e a questão já deu. A energia cinética final, como a gente já sabe que no final ele para, o movimento é interrompido, né, professor? Isso. A energia cinética final é zero. E o trabalho resultante? Bom, a força que realiza trabalho para levar esse corpo ao repouso é a força de atrito, né, professor? É sim, cara. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos a energia cinética inicial. É isso aí. Tente caminhar sozinho, sozinha até o final, tá? E eu ataco daqui também, no lugar do trabalho da força resultante, eu vou botar assim, olha, trabalho da FAT vai ser igual a menos a energia cinética inicial, né, professor? Isso. Você que está de olho aqui sempre no canal, já viu a minha playlist de trabalho, sabe que o trabalho da força de atrito é um trabalho resistente, né, professor? Isso. Ele é negativo. É isso aí. Então, menos a FAT vezes a distância D é igual a menos a energia cinética inicial. Multiplique isso por menos 1 e ele fica positivo dos dois lados. Essa distância vale 15. A energia cinética no início é 300, né, professor? Isso. 3 vezes 10 ao quadrado, pessoal, é 300, né? Então, vou botar o 300 aqui, o 15 aqui e finalizar. Vamos achar primeiro a FAT e depois a gente acha o Mi, que é a parte fácil, tá? Então, a FAT vezes a distância D vezes 15 é igual a 300, tá legal? Agora é só dividir. A FAT vai ser igual a 300 dividido por 15, que vai dar 20 newtons, tá bom? Então, já achei a força de atrito. Se fosse para achar só isso, eu ia marcar ali a resposta. 20 newtons, professor. Isso. Vamos finalizar? FAT é igual a Mi vezes a força normal. Como é que eu vou achar essa força normal? É fácil, cara. Toda vez que o plano está lá horizontal, a força peso é igual à força normal, né, professor? Isso, cara. O peso e a normal são iguais. Então, se eu souber o peso, automaticamente eu sei a força normal. O peso dele é massa vezes gravidade. Então, vamos lá. É 10, né? 10 vezes 10 vai dar 100 newtons. Isso entra no lugar da força normal e a gente finaliza. A FAT, então, é 20. Igual a Mi vezes a força normal é 100. Não esquece que quem está junto com a letra passa para o outro lado dividindo. 20 dividido por 100 é o que eu estou procurando. Isso aí vai dar 0,2, né, professor? Isso, 0,2 é a nossa resposta, tá legal? Questão 8, 7 então é teórica. Vamos lá, questão 7 na tela aí. Questão de número 7, pessoal, fala aí que se você se olha num espelho esférico côncavo é aquele que gera diversas imagens, né, professor? É sim, ao contrário do convexo, que a imagem é sempre virtual, direita e menor, o côncavo não, você pode ter várias imagens. Nesse caso, a imagem é direita
e ampliada, né, professor? Isso. Nessas condições, você deve estar... Onde é que deve estar posicionado esse cara? Essa teoria de espelhos esféricos é importante e você precisa ver essa parte teórica que vira e mexe. Você resolve várias questões que caem na IA só sabendo a teoria de espelhos, tá legal? Letra A, além do centro de curvatura. Pessoal, além do centro de curvatura, a imagem seria invertida, tá legal? Seria invertida e menor, tá? Em cima do centro, ela seria invertida e seria igual. Entre o centro e o foco, ela seria invertida e maior. E entre o foco e o vértice, que é o nosso gabarito, letra D, ela vai ser virtual, direita e ampliada e maior, tá legal? Letra D, pode marcar. Volto para cá, meu povo, nessa questão de número 8, está contando para você, está te contando a experiência de Torricelli, que basicamente ele pegou um tubo, sabe? Tirou o ar dentro desse tubo, deixou só o vácuo, sabe? Tapou o tubo, aí virou o tubo assim de cabeça para baixo, botou dentro de uma tigela lá com mercúrio e tirou a mão. Aí quando ele tirou a mão, o que aconteceu? O mercúrio começou a subir, foi, professor, foi, até que atingiu uma determinada altura lá, tá legal? E ele calculou ali quanto valia em relação a essa altura a pressão atmosférica. Basicamente a pressão atmosférica empurra o líquido, né, professor? E o líquido vai preenchendo aquele vácuo todo que estava dentro do tubo. É isso aí. A história da questão é essa. Só que ao invés de usar mercúrio, a gente está usando água. Tá legal? E aí essa coluna vai ser bem maior, porque a densidade da água e do mercúrio são muito diferentes. O mercúrio é muito maior que a da água. Tá legal? Entendi, professor. Então, para fazer isso aqui, eu preciso saber hidrostática, né? Exatamente. Na data que eu estou fazendo esse simulado, eu comecei uma playlist de hidrostática. Já tem 5 vídeos lá, depois você confere, tá bom? Aí você vai matar isso aqui rapidinho, tá? Então, a ideia aqui é você entender que a pressão atmosférica é igual à pressão da coluna de líquido. Exatamente, cara. Vamos anotar isso? A pressão atmosférica é o que está empurrando essa coluna de líquido para subir, né? Isso. E quando ela estabiliza, essas duas coisas têm que ser iguais. A pressão atmosférica é igual à pressão da coluna líquida, tá legal? A pressão hidrostática ali da coluna de líquido. Isso. E como é que eu calculo isso aqui? Isso aqui, pessoal, você calcula com uma multiplicação dGH, que eu vou botar bem ali, tá? Então, trazendo para cá, ó, a pressão atmosférica é igual a dGH. Tá legal? Bom, essa densidade, pessoal, tem que estar no sistema internacional e ela não tá. Tá em grama por centímetro cúbico, você vai passar isso para quilograma por metro cúbico. Como é que eu passo, professor? Quem já assistiu a aula lá já sabe, né? Pega isso aqui, cara, e multiplica por 1000, né, professor? Isso, 10 à terceira, exatamente. Aí já tá em quilograma por metro cúbico, tá legal? Já tá no SI, já sim. 1 ATM, a questão fala que é 1 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. É esse valor que eu vou botar lá, né, professor? Isso, sistema internacional. Exatamente. E para finalizar, a gente calcula aqui ali a altura. G igual a 10, tá bom? E calcula ali a altura. Então, de vermelho, vou atacar isso aqui no lugar da pressão atmosférica. Eu boto todo esse valor aqui. 1 vezes 10 elevado a 5. A densidade eu boto 1000, 10 à terceira. A gravidade é 10 e a altura é o que eu vou descobrir agora. Aqui tem um 1, né? Não precisa botar, mas não esquece que tem esse 1 aqui. Multiplicação de base 10, né? Vocês já estão cansados de saber, cara, que é só repetir a base e somar os expoentes. Então, H vai ser quem está junto com a letra, fica embaixo, né, professor? Isso, cara. 1 vezes 10 a 5, ou simplesmente 10 a 5, tá? Sobre 10 a quarta, é claro que para finalizar isso aqui, você pega esse 10 a quarta que é positivo e joga ele para cima trocando o sinal de quem? Fala para mim. Sinal do expoente, né, professor? É isso aí, cara. H é igual a 1 vezes 10 a 5, que multiplica 1 vezes 10 a menos 4. Isso dá 10. Então, H é igual a 1 vezes 10, que é igual a 10 metros, né, professor? Isso, cara. 10 metros é a nossa resposta. Bom, questão de número 8, teste, questão 9 na tela. Vamos lá. Questão 9, vamos lá, uma de cada vez, ó. Afirmativa 1. A direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto? Com certeza, pessoal, essa direção é sempre igual, tá? Não confunda direção com sentido. Sentido vai mudar, mas a direção não. A direção coincide sim, a número 1 é verdadeira, tá legal? Letra B não pode ser mais, né, professor? Isso, letra B tá fora. 2. Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a se mover em sentido contrário ao do campo. Pessoal, quando a carga de prova é negativa e ela é colocada num campo, tá legal? Presta muita atenção. Se a carga é negativa, a força elétrica e o campo elétrico terão a mesma direção, mas sentidos contrários, né, professor? Isso. É por isso que ela vai ter
A tendência de se mover no sentido contrário ao campo? Com certeza, porque o campo vai estar no sentido e a força vai estar no outro, puxando ela para o sentido contrário. A 2 é verdadeira. 3. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado da carga. Eita, professor, diretamente proporcional ao quadrado da carga? Não, né, gente? Na verdade, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né, professor? Isso, cara. E diretamente proporcional à carga. Exatamente. A 3 está fora, 3 está incorreta. Letra B não é, né, professor? Letra D também não. Não. Letra C é o nosso gabarito. Quarta afirmativa, a intensidade do campo elétrico pode ser expressa em Newton por Coulomb ou em Volt por metro. Com certeza, as duas unidades estão corretas, só que a unidade do SI do Sistema Internacional é o Volt por metro. Tá legal? Gabarito, então, letra C. Beleza, galera, vem pra cá. Questão de número 10 é a que a gente vai atacar agora. Para você fazer essa questão, você precisa lembrar de refração, lei de Snell. E como é que é a lei de Snell, professor? N1 seno I é igual a N2 seno R, tá legal? I é o ângulo de incidência, R é o ângulo de refração, N1 e N2 são os índices, tá legal? De refração de cada um, tá bom? Então, N1 aqui representa o N do ar e o N2 aqui representa o N da água, né, Davi? Isso. E o seno de I vai ser o seno de 45 e o seno de R eu não sei, é o que eu quero descobrir no fim das contas, tá? Então, no lugar do N1, a gente coloca aí o 1, né? Questão tranquila, desde que você soubesse essa fórmula aqui, o início dela é bem tranquilo. Então, eu boto 1 aqui, o seno de I é o seno de 45, que eu vou botar logo raiz de 2 sobre 2, tudo bem? Igual ao N2, que é raiz de 2, vezes o seno R, tá? E aí você percebe que duas coisas. Primeiro, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, né? Então, raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. E como está multiplicando aqui, você pode cortar dos dois lados numa boa. Pode mesmo, professor? Pode. Posso me livrar dessa raiz? Pode sim, cara. Aqui vira 1, aqui vira 1, corta dos dois lados, tá? E o que sobrou desse lado? Sobrou 1 meio, tá legal? E do outro lado sobrou o seno de R. Só isso, nada a ver. Isso. Seno de R vezes 1 é seno de R, tá? Beleza, então o R vale quanto? Gente, o R vale 30 graus, né? Porque seno de 30 é 1 meio, né, professor? Isso, cara. Então R vale 30 graus. E aí é só finalizar, não marca 30 não seja afobado não, pelo amor de Deus. Ele quer o desvio, né, Davi? Isso, aí deixa eu fazer aqui, não repara na figura não, tá? Mais ou menos o que tá aí na figura da questão. A coisa tá mais ou menos assim, né? Aí aqui é o 45, tá legal? Esse aqui é o R, é o que a gente acabou de achar. Esse aqui vale 30, que não é a nossa resposta, né, professor? Não, a resposta é quanto vale esse ângulo aqui. E aí é só você olhar para cá, cara. Você tem aqui, olha, ângulos opostos pelo vértice, né, professor? Isso. Se aqui em cima é 45, isso tudo também tem que dar 45. Então, desse lado tem que ser quanto? 15, né, Davi? Isso, porque 15 mais 30 é 45, tá legal? Então, a nossa resposta aí, pessoal, é 15 graus, tá bom? 15 graus. Deixa eu sair da frente mais uma vez, ver se você quer printar essa tela aí, porque agora eu vou ter que apagar o quadro inteiro, tá? Beleza, galera, vamos embora. Estamos chegando aí na metade da prova, né, professor? Isso, questão de número 11. Você, para fazer essa questão, cara, você precisa lembrar de algumas coisas, tá? Primeiro, não tem como fazer pela fórmula. Não, professor, eu posso fazer por essa fórmula aqui, ó, Q sobre ΔT? Pode não, cara. Você só pode usar essa fórmula se o I for constante. Se isso aqui fosse uma linha reta, paralela ao eixo dos tempos, sabe? Não assim, fosse uma linha reta, paralela ao eixo dos tempos, o I seria constante, você tanto faz fazer pela área do gráfico ou pela fórmula, você vai chegar no final. Mas nesse caso não pode, porque o I não é constante. Então, primeira coisa que você tem que lembrar é isso. Segunda coisa, é olhar o que ele está pedindo. Ele está pedindo, cara, não é de 0 a 30, não. Você tem que estar sempre atento no texto. Ele está pedindo de 10 a 30. Então, eu vou calcular esse aqui só de 10 a 30, tá? E como é que eu faço isso, professor? A área do gráfico, cara. Então, se fosse de 0 a 10, ia ser a área desse triângulo pequenininho. Se fosse de 0 a 30, ia ser a área do triângulo grandão. De 10 a 30, ele quer a área do trapézio. Então, eu vou fazer aqui, ó, a área do trapézio. Legal? Entendi, professor. A área do trapézio, Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Isso, cara. E uma outra coisa que você precisa olhar sempre no gráfico, na verdade, a primeira coisa que a gente olha no gráfico são os eixos, sabe? Os eixos, professor? Isso, cara, eu tenho que olhar os eixos. Aqui o tempo está em segundo, direitinho, bonitinho, sempre está assim. E aqui não, cara, aqui está em miliamperes. Então você precisa lembrar que o mili significa 10 a menos 3. Então miliamperes é alguma coisa vezes 10 a menos 3, tá? Sempre de olho nisso nos gráficos, pelo amor de Deus.
E aí, professor, se eu tivesse esquecido isso, porque eu fiz a questão, sabe? Eu consegui fazer a área do gráfico aqui, mas esqueci desse detalhe. Aí, meu camarada, a área do trapézio vai ser igual. Aí você marcou a resposta errada, com certeza. Bzão mais Bzinho vezes altura sobre 2. Caramba, Davi, esse negócio aí é só para acabar com a nossa vida, né? Desse jeito. Então, presta muita atenção nisso, ó. Aqui é 120/40 vezes 10 a menos 3, tá legal? Bzão, 120, né, professor? Isso, cara. Então, eu vou botar aqui, olha, 120 vezes 10 a menos 3, entre parênteses, mais a base menor, que é 40, vezes 10 a menos 3. Show de bola. Fecha parênteses. Vezes a altura entre 10 e 30 é 20, né, professor? É. Tudo isso dividido por 2, corta logo esse 2 por 20, cara, pelo amor de Deus. Agora é só resolver o parênteses. 120 mais 140 dá 160, vezes 10 a menos 3, que multiplica o 10, isso dá 10 a menos 2, resposta 160 vezes 10 a menos 2 coulombs, ou anda com a vírgula 2 casas e marca 1,6 coulombs. Tá legal? Questão de número 12. Vamos lá. A questão de número 12, pessoal, ela vem aí te mostrando um negócio interessante que é calorimetria, trocas de calor. Não é raro aparecer calorimetria nessa prova não, hein? Fica de olho nisso, tá? Trocas de calor, já anotei aqui os dados. Você tem uma água lá que tem 80 graus Celsius e 400 gramas e vai misturar isso com outra água que está numa temperatura mais baixa, 20 graus Celsius só, e é só 100 gramas. E aí, no final, qual vai ser a temperatura disso? Professor, vai ser uma temperatura entre 20 e 80, não vai ser não? Vai sim, você pensou certinho, já fica de olho nas opções também, tá legal? Vamos lá, troca de calor a gente faz assim, ó. Q1 mais Q2, tudo isso igual a zero, tá legal? Então, no lugar do Q1 eu vou botar a equação aqui fundamental, né, da calorimetria, que macete, para essa água aqui. Vou botar aqui o que macete para cá e vou finalizar. Você precisa ser bem organizado quando for trabalhar com isso aqui, tá? Bem organizado mesmo para não trocar os valores e colocar os valores nos lugares errados, tá legal? Então, no lugar do Q1, eu vou botar aqui, olha, MC delta teta, que macete. Mais, no lugar do Q2 também, MC delta teta. Tudo isso igual a zero. Só que aqui, para cá, entra só os valores que estão aqui e para cá entra os valores que estão aqui. Se você quiser botar água 1 e água 2, água linha, duas linhas, isso aí é irrelevante, tá? Sendo organizado, você não precisa disso não. Vamos lá. No lugar dessa massa, eu vou botar o 400. O calor específico da água, professor, é 1. Isso. A variação de temperatura. Temperatura final menos inicial. A final é o que eu quero descobrir. A inicial é 80. Beleza. Mas, no lugar dessa massa, agora eu vou botar o 100. Isso. O calor específico da água é 1. Que multiplica temperatura final menos inicial. E a inicial agora é 20. Fecha parênteses, igual a zero. Show. Vamos fazer aqui a distributiva, hein? 400 vezes 1 é 400, vezes temperatura final, menos 4 vezes 8, 32, mais 3 zeros, mais 100 vezes 1 é 100, vezes a temperatura final, menos 100 vezes 20, 2.000. Tudo isso igual a zero, tá? Agrupando os termos semelhantes. Isso dá 500, né? 500. Temperatura final. Menos 32 dá 34. 34.000. Tudo isso igual a zero. Isso aí vai para lá positivo. 500. Temperatura final é igual a 34.000. E agora é só dividir, né? Corta logo 10 zerinhos de cada lado. A temperatura final é 340 dividido por 5. 5 vezes 30, sobra 4. 68 graus Celsius, tá legal? Beleza, galera. Agora da questão 12, né, até a 15, vamos lá. 12, 13, 14, 15, tudo teórico, né, professor? Isso, tudo na tela. Vê se você quer printar alguma coisinha aí. Tô saindo o tempo todo da frente para vocês fazerem isso. E acompanha aí. Questão 13, vamos lá. Questão 13, mais uma questãozinha de ondas, né, professor? Você tá certinho, vamos lá. São ondas tico-tico, tico-tico, aquelas que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Davi, transversais, né? É. Então eu já não marco letra C, beleza? Enquanto ondas tico-tico, tico-tico são aquelas em que a direção de propagação coincide com a de vibração. Longitudinais, né, Davi? Isso, ou é letra A, ou é letra B, ou é letra D. Estamos na luta aí. O som é uma onda tico-tico que não se propaga no vácuo. Aí a gente vai botar aí longitudinal, que o som é onda longitudinal, tá legal? Para ser mais rigoroso, o som quando se propaga em meios fluidos é longitudinal, tá? Então, longitudinal de novo, né, professor? Isso.
Então ficou transversal, longitudinal, longitudinal e, por último, diferentemente da luz, que é uma onda transversal que se propaga no vácuo, gabarito letra A. Questão de número 14, vamos lá, vamos lembrar um pouco de magnetismo. Afirmativa 1. Todos os ímãs, independentemente de sua forma, possuem dois polos, por convenção, chamados de norte e sul. Tá certinho. Afirmativa 2. Observa-se que polos iguais se atraem e polos diferentes se repelem. Tá certinho, né, professor? Tá certinho porcaria nenhuma, tá? Ao contrário isso aí, cara. Polos iguais se repelem e polos com nomes diferentes se atraem. 2 está errada. 3. Observa-se a inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, não é possível encontrar um ímã só com um polo norte ou só com um polo sul. 3 está certinho. Afirmativa 4. O ímã cria um campo magnético em sua vizinhança. Pode marcar aí que a 1 está certa, a 3 também, a 4 também, letra B de bola. Questão de número 15 vai falar o seguinte. No exemplo a seguir, tem-se um avião que lança objetos enquanto realiza um voo horizontal e retilíneo. Então, eu já sei que o voo é horizontal e retilíneo. Desprezando-se a resistência do ar, não tem resistência do ar, os objetos, ao saírem do avião, têm a mesma velocidade horizontal deste e a mantêm até atingirem o solo. Veja a figura, vocês vão reparar que o objeto está sempre abaixo do avião. Pessoal, não tem como esse avião estar em movimento acelerado, entende? Ele tem que estar em movimento uniforme, a velocidade tem que ser constante. No texto eu já sei que o movimento é retilíneo e horizontal, mas da figura eu já tiro que o movimento é uniforme, porque o objeto está sempre abaixo do avião com a mesma velocidade dele, entende? Se ele estivesse acelerando, o objeto ia ficar para trás, se ele estivesse desacelerando, o objeto ia ultrapassá-lo. Deu para entender, pessoal? Esse movimento é retilíneo e uniforme. Letra A está fora, né, professor? Tá sim. Letra B pode ser, letra D de dado também pode ser, porque a letra C diz que é uniformemente variado, está fora também. Então a letra B diz que o movimento é uniforme e para uma pessoa no avião o objeto caiu em uma trajetória que forma um arco de parábola. Errado, pessoal. Para quem está dentro do avião e olha para baixo, vai ver sempre o objeto embaixo de si. Ou seja, o objeto cai de forma retilínea, né, professor? Trajetória 1, isso. Para quem está no avião, a vista é essa. O movimento é uniforme. Letra D. O movimento é uniforme e para uma pessoa no avião, o objeto caiu com uma trajetória vertical retilínea 1 na figura. Já para uma pessoa parada na Terra, é possível que tenha visto o objeto fazendo um arco de parábola 2, gabarito, letra D, pode marcar. Galera, a questão de número 16, eu tenho certeza que todos que viram a minha playlist lá de Dicas de Física para EA e assistiu a aula de dicas justamente sobre isso aí, gravitação universal, fez a questão de número 16 assim, rapidinho, sabe? Se você tiver com dificuldade nisso, não deixa de ver essa aula não, essa dica não, tá? Gravitação, né, professor? Isso, você entra aqui com F é igual a G, que é a constante da gravitação, que multiplica M1, que multiplica M2. Pessoal, meu M é meio estranho mesmo, tá? Parece um R, né, Davi? Isso, mas é um M, tá? Sobre a distância ao quadrado. Perfeito? Aí agora eu vou pro F'. F', qual é a história do F'? No F' eu vou ter aqui, olha, G, que multiplica. Aí no lugar do M1, a massa duplicou, é 2M1, vezes. Aí no lugar do M2, eu vou botar isso aqui, ó, M2 sobre 3, tá legal? M2 sobre 3, tudo isso, que a massa foi dividida por 3, né, Davi? Isso, tudo isso dividido sempre entre parênteses, hein? Sempre, por a distância quadruplicou, 4D ao quadrado. Sempre entre parênteses, né, professor? Sempre entre parênteses. Vamos melhorar isso aqui até eu chegar nessa configuração e finalizar a questão. Vamos embora então, vem comigo aqui, olha, F' é igual. Aqui não dá para mexer muito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o G, que multiplica. Eu vou botar isso aqui tudo numa coisa só. 2M1, M2, tudo isso dividido por 3, tá legal? Só multipliquei aqui, tranquilo? Tudo isso dividido, pessoal, deixa eu até melhorar aqui. Tudo isso dividido por 4 ao quadrado, 16D ao quadrado. Agora eu vou só repetir aqui essa primeira fração. Divisão de fração, né, Davi? Isso, cara. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Então é só repetir isso aqui tudo. G, que multiplica 2M1, M2, dividido por 3, vezes... Aí aqui seria 16D ao quadrado sobre 1, fica 1 sobre 16D ao quadrado. Dá para melhorar um pouquinho esse negócio aí, porque o 2 você pode cortar com o 16, tá legal? Então, por 2 aqui dá 1. E por 2 aqui dá 8. E 3 vezes 8 é 24. No final das contas, arrumando aquela bagunça, F' é igual a G, que multiplica M1, que multiplica M2,
já está igual, né, professor? Tá sim, já está igual, já é o que eu quero, sobre 3 vezes 8, 24d ao quadrado. Aí acabou a questão, né, professor? Isso, porque agora é só eu pegar esse 24, jogar ele para cá, né? Tá dividindo, trago ele para cá multiplicando e já ficou igual ao que eu queria. Ou seja, 24 f' é igual a g que multiplica m1, que multiplica m2, dividido por d ao quadrado. E se isso aqui é igual a isso aqui, e no lugar disso aqui eu vou substituir por f, lembra? Eu tenho aqui essas duas coisas são iguais. E isso aqui é o f. Né, professor? Então eu posso tirar todas essas letras aqui, que são iguais, né? E substituir por f? Com certeza não só pode, como é isso que a gente vai fazer. Então repete esse 24 aqui. Deixa eu botar aqui embaixo. Estou no limite do quadro aqui. Repete esse 24 f', e bota no lugar dessas letras todas o f, tá legal? 24 f' é igual a f. Pode marcar então f' é igual a f sobre 24, tá legal? Deixa eu me afastar aqui, que agora eu vou atacar a questão de número 17, que combina, caprichei nessa questão, ela combina um pouco de movimento circular com movimento circular, que não é um tema raro nessa prova, vira e mexe aparece MCU nessa prova, tá legal? E essa questão tá combinando MCU com lançamento horizontal, que é para relembrar bastante coisa, talvez seja uma das questões mais difíceis aí do simulado. Vamos lá. Da parte do MCU, o que eu preciso lembrar? Que a aceleração centrípeta, que a gente já sabe quanto vale, é v ao quadrado dividido pelo raio r. Tá legal? Então a gente começa por aqui e vai calcular qual é essa velocidade com que esse objeto vai ser lançado ali. Em determinado ponto a velocidade horizontal dele é essa, né, professor? Isso. E aí ele vai, ser lançado com essa velocidade horizontal. A partir daí é um lançamento horizontal, né? Isso. E o que eu preciso lembrar do lançamento horizontal? Que h é igual a gt quadrado sobre 2, tá legal? E preciso lembrar também que a velocidade horizontal, Vx, é igual à distância d dividido por ΔT, onde esse ΔT é o tempo de queda, que é esse mesmo tempo daqui, tá? Então é uma questão bem completa, né? Tá abordando aí diversas coisas. Vamos fazer isso juntos, vamos lá. Aceleração centrípeta é 125, tá legal? 125 é igual a v ao quadrado dividido por r, tá? Então, v ao quadrado é quem eu quero descobrir, e esse raio, ele tem que estar em metro, tá? Então, a gente não vai botar 80 ali, não. Vai botar 0,8, né, professor? Isso, em centímetro, nada disso em metro, tá? V ao quadrado dividido por 0,8. Agora é só multiplicar. V ao quadrado é igual a 125 vezes 0,8. Pessoal, isso aqui dá 100, tá? 125 vezes 0,8 dá 100. Então, V ao quadrado é igual a 100, V é igual a raiz de 100, tá? Que vai dar 10, né, professor? Isso, 10 metros por segundo. Se você quiser fazer isso aqui em forma de fração, eu até recomendo, tá? O pessoal que acompanha o canal sabe que eu faço muito isso, ó. Bota isso aqui como se fosse 8 sobre 10, tá legal? Por 5 aqui dá 2, por 5 dá 25. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 5, 4 vezes 25, 100, raiz de 100, 10, tá? Vamos lá. Aí agora o que a gente vai fazer aqui? Agora que eu já sei que essa velocidade horizontal, esse V da história é o Vx, né, professor? Isso. É quem eu precisava para continuar aqui, já que esse D a questão me deu. Então vamos trazer o 10 para cá. No lugar do D eu vou botar o 6 e vou saber qual o tempo. Isso. E esse tempo serve para cá? Exatamente, eu calculo a altura, tá? Vamos lá. Então Vx, que é o 10, é igual a essa distância D, que é 6, dividido por ΔT. Então, ΔT vai ser igual a 6 décimos, que é 0,6 segundos. Foi? Aí agora eu pego esse tempo e jogo aqui para calcular a altura, né, Davi? Isso, a altura então vai ser igual a G, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, 0,6 duas vezes, né, professor? Isso, ao quadrado, bota ele duas vezes, dividido por 2. Multiplicar por 10 é só andar com a vírgula, 10 vezes 0,6 é 6, 6 dividido por 2 é 3, e 3 vezes 6 é 18. Então o cara tem 1,8, né? Isso, 1,80 m, tá legal? 1,80 m é a nossa resposta. Vê se você quer printar mais alguma coisinha aí. Que eu vou precisar apagar isso tudo pra gente dar sequência. Vamos lá, vamos embora que tá acabando. Tá legal, pessoal? Agora nessa parte a gente vai da questão de número 18 até a questão de número 22. A questão de número 23 é teórica, a gente vai resolver na tela. E aí finaliza com a questão de número 24, que é a questão de estática. Vai dar um pouquinho de trabalho, tá legal? Bom, a 18 ela está pedindo a potência nesse circuito aqui.
diz que a tensão aplicada ao circuito vale 12 volts, tá legal? O nosso U da história é 12 volts, mas o importante é que você saber resolver, primeiramente, esse circuito que está misto, né, Davi? Isso. Você começa com essa parte que está aqui em paralelo, tá? Tem isso tudo aqui no canal, tá? Circuito misto, associação em série, associação em paralelo. Depois, se você quiser conferir, tem isso tudo aqui, tá legal? Paralelo com paralelo são iguais, né, professor? Isso, joga direto no macete. O REC aqui em paralelo vai ser 1,5, né, Davi? Isso, 0,5. E esse 0,5 fica em série com esse 5,5, total 6. Então, a coisa se resume, então, a um resistor lá em cima de 6, que meio mais 5,5 dá 6, em paralelo com esse que ficou aqui embaixo, ó, por último, valendo 2, tá legal? E agora é só resolver essas duas coisas. Joga aqui de novo, o REC vai ser igual ao produto pela soma, né, Davi? Isso, cara. 6 vezes 2 sobre 6 mais 2, tá bom? Por 2 dá 1, por 2 aqui dá 4. Então, REC é igual a 1,5, né, Davi? Isso, 1,5, essa é a parte do REC. Para calcular a potência, deixa eu fazer de vermelho aqui a parte da potência. A parte da potência, pessoal, você tem várias fórmulas para potência, só que nessa questão você tem o U, que vale 12, e você acabou de encontrar o REC, que vale 1,5. Qual é a melhor fórmula da potência para você usar? O ao quadrado sobre REC, né, professor? Isso, cara. Ou sobre R, tanto faz. Tá legal? 12 ao quadrado é 144, dividido por 1,5, isso aí vai dar 96 watts. Tá legal, pessoal? Esse é o nosso gabarito da questão de número 18. A questão de número 19, questão muito interessante aí, que está abordando conceitos, sabe de quê? De movimento uniformemente variado, tá? Equação de Torricelli. Torricelli vira e mexe aparece nessa prova. Vamos dar uma recordada nessa questão que cobra várias etapas, detalhes entre as unidades que você precisa estar atento, tá? Então, a primeira coisa, ele diz que tem um trem, né, um metrô e tal, ele vai sair da estação com essa aceleração e vai até chegar a essa velocidade. Então, a aceleração é 2,5 e ele vai até essa velocidade de 90 km por hora. 90 km por hora, eu não posso deixar assim, eu tenho que passar isso para metro por segundo, né, professor? Isso, cara. Divide por 3,6, passa logo para metro por segundo, pelo amor de Deus, tá? E o tempo, pessoal, também não pode ficar em minuto, não, tá legal? Você vai passar isso para segundos. Minuto, nem pensar, né, pessoal? Isso, nem pensar, tá? Então, quando chega nessa velocidade, ele passa a estar em movimento uniforme e continua em movimento uniforme por 60 segundos. Depois ele começa a desacelerar com esse mesmo valor, 2,5, até parar. E a questão quer saber qual é a distância percorrida por ele entre uma estação e outra, tá legal? E aí, professor, são 3 etapas então, né? Isso, na etapa 1, vê se você consegue fazer sozinho. Você já tem a aceleração e tem a velocidade, que é calcular a distância. Ninguém falou em tempo. Você pensa logo na equação de quem? Professor Torricelli, né? É, claro. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Ele partiu do repouso, isso aqui vale 0. Não precisamos nos preocupar com isso, tá? Etapa 1 é essa. Qual é a etapa 2? Cara, a etapa 2, vou botar aqui assim, 2, é o movimento uniforme. V é igual a ΔS sobre ΔT. Nessa etapa 2, cara, a velocidade dele é constante, é sempre 25, e o nosso intervalo de tempo é 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Nessa velocidade, né, Davi? Isso. Qual é a distância que ele vai percorrer? Beleza? Na etapa 3, a gente volta para o move. Novamente, vamos aplicar Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Perceba que, no final, tanto a velocidade como a aceleração são iguais. Só muda que agora ele está parando. Então, a velocidade final vai ser 0 e a velocidade inicial vai ser o 25. Beleza. E a desaceleração vai ser o 2,5. Mas vai dar o mesmo resultado aqui de cima, sabe? Porque são os mesmos valores, entende? Mas, enfim, a gente faz aqui para vocês verem direitinho, tá? Tenta fazer aí sozinho também. Vamos lá. V ao quadrado é o que eu quero. Vamos lá. Vou botar assim, olha, 25 vezes 25, tá? Se você quiser botar 625, não tem problema nenhum, tá? Igual a 2 vezes 2,5, isso aqui vai dar 5, vezes ΔS. Aí eu vou cortar um 5 daqui com um daqui, ó. 25 vezes 25 é igual a 5 vezes ΔS. Aí por 5 aqui dá 1 e por 5 aqui dá 5. E 5 vezes 25 dá 125. Então, na primeira parte, ele percorreu quantos metros? 125 metros, professor? Isso.
Na segunda parte, a velocidade dele é constante e vale 25. O ΔS eu não sei. E o intervalo de tempo em minuto não, né, Davi? Não, 60 segundos, tá? Multiplica cruzado, né, Tafi? Isso, cara. ΔS, então, da segunda parte, essa aqui é da primeira, que é da segunda, vai ser 25 vezes 60. 6 vezes 25 dá 150, mais esse zerinho, 1.500 metros. Para finalizar, a mesma coisa, o mesmo raciocínio aqui. Só que agora a velocidade final é que é zero, né, pessoal? Isso até parar na outra estação, isso aqui é zero. A velocidade inicial é o 25 da história, né, professor? Isso, cara, é o 25. E ele vai parar, velocidade final zero. E a aceleração? Agora continua sendo 2,5. Só lembra que como ele está desacelerando, a aceleração é negativa, né, Tafi? Isso. Zero é igual a 25 vezes 25 menos 2 vezes 2,5. Já botei esse tal de menos na aceleração, tá? Vezes o ΔS. Essa aqui é a parte 3. Pega isso aqui, cara, que é negativo, traz para cá positivo, né? Isso aqui dá 5, menos 5, vem para cá mais 5. 5 ΔS. Vou cortar já já com esse 25 ao quadrado, tá? Por 5 dá 1, por 5 dá 5, e 5 vezes 25 dá 125. Então, ΔS3 é igual a 125 metros. Finalizamos a questão. Qual é a resposta então, professor? Vamos somar isso tudo, né? Aqui na primeira etapa ele percorreu 125 metros e na última 125. Isso já dá 250. E ali no meio, em movimento uniforme, ele percorreu mais 1.500. A resposta da questão, então, está aqui, a resposta da questão, então, é 1.750 metros. Tá legal? Depois vocês me contam aí se vocês estão conseguindo resolver o simulado. Como é que vocês foram aí? Estou curioso para saber como é que vocês foram. A questão de número 20 é bem tranquila. É só lembrar um pouquinho do Teorema de Pascal, né, professor? Isso, cara. A questão de número 20 é bem tranquilinha. Vamos fazê-la aqui, olha só. Vem comigo aqui embaixo. Ó, eu quero saber a área 1 sobre a área 2, tá legal? O que eu quero no final das contas é a área 1 sobre a área 2. Deixa eu só apagar aqui para te ganhar um pouco de espaço. No final das contas eu quero saber isso, tá? E como é que a gente faz? Lembra aqui, cara, o Teorema de Pascal, F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. Tá legal? Tipo de questão que você não pode errar, né, professor? Não. No lugar do F1, 1.600. No lugar do F2, 200. E o resto é só botar um sobre o outro. Isso, cara. Vamos cortar esses zeros aí. 1.600 sobre a área 1 é igual a 200 sobre a área 2. Cortei 2 zeros de um lado com 2 zeros do outro. Dá para simplificar esse 2 como 16. Por 2 dá 1. Por 2 dá 8. Acabou, professor? Isso. Agora é só passar esse área 1 para lá. Então, repete o 8. É igual a área 1 sobre a área 2. Já passei esse área 1 subindo ali. Ó. Área 1 vezes 1, área 1. Tá? Área 1 sobre a área 2 igual a 8 é o nosso gabarito. Falou? Vamos lá para cima agora. Questão de número 21. Solenoide. Tá legal? Vamos mergulhar de novo aqui no campo do eletromagnetismo. Tô com uma intuição aí, sei lá, cara. Vamos de solenoide. Já caiu força magnética na penúltima prova, caiu força magnética. Na anterior a ela caiu vetor indução magnética, só que não era um solenoide. Na última também caiu vetor indução magnética. Sei lá. Tô achando que uma hora dessa vem um solenoide nessa prova aí. Vamos lembrar que as fórmulas são muito parecidazinhas. Vamos lembrar aqui. Se cair solenoide, você vem com isso aqui, olha. O vetor indução magnética, o B da história, vai ser igual a μ, que é justamente a permeabilidade, tá aqui, ó, magnética, tá, pessoal? Vezes o número de espiras vezes o I. Então é μNI, tá? Dividido por L, que é o comprimento do bicho, tá? O comprimento do solenoide. Não pode deixar em metro, tá? Daqui a pouco a gente passa isso para metro, tá legal? E aí a mera substituição e resolver a conta. Isso. No lugar do μ, a gente vai botar 4π vezes 10 a menos 7. Lembrando que o π, a questão manda usar 3,1 vezes 10 a menos 7, que multiplica o 1.000. Deixa eu botar isso embaixo, que não vai dar aí, não. Então, vamos lá. 4π B é igual a 4π, 4 vezes 3,1 vezes 10 a menos 7. Já botei isso aqui, tá legal? Botei no lugar do π o 3,1. Vezes o N, que é 1.000. Beleza, professor, o número de espiras, né? Isso. O I é 5 amperes. Tudo isso dividido pelo L em metro, hein? Passa isso para metro sempre, tá legal? Já passei para metro ali. Se você quiser botar 0,2, não tem problema nenhum, não, tá?
Vamos simplificar esse negócio para a gente não ficar fazendo conta demais à toa, tá? Primeira coisa, essa base 10. Tem 10 elevado a terceira aqui e 10 elevado a menos 7. Professor, isso aqui dá menos 4. Isso. Agora, olha para o 5 e olha para o 20. Dá para cortar. Dá sim, professor. Por 5 dá 1 e por 5 aqui dá 4. Isso. E 4 morre com 4. Com certeza. 4 morre com 4. Acabou. Vou repetir o 3,1 só para arrumar a bagunça. Vou repetir o 10 a menos 4. Lá em cima não sobrou mais nada. E aqui embaixo tem o 10 elevado a menos 2, que eu vou levar para cima, trocando o sinal do expoente. Então, repete o 3,1 vezes 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 2, já troquei o sinal, e mais 2 com menos 4, 3,1 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla é a nossa resposta. Falou? Questão de número 22, vamos lá. Deixa eu sair da frente rapidinho, ver se você quer printar essa tela aí ou anotar alguma coisa. Às vezes eu fico muito tempo na frente, né? Deixa eu sair um pouco e a gente resolve a 22. Essa questão de número 22, pessoal, ela tá aí para a gente recordar um pouquinho de impulso e quantidade de movimento, tá legal? Na verdade, teorema do impulso, sabe? Que diz o seguinte: o impulso resultante é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá? Impulso resultante é igual à quantidade final menos a quantidade inicial. Se a sua dificuldade foi começar o exercício, a dica é essa. Impulso resultante. Professor, como é que eu calculo isso? A fórmula do impulso: força vezes intervalo de tempo. Fórmula da quantidade de movimento, mv, pessoal, uma das mais fáceis da física, tá? Menos mv em final, CF tá horrível. mv final menos mv inicial, tá legal? Se você quiser botar VI, velocidade inicial, VI ou V0, tanto faz, velocidade inicial, V0, besteira isso, não é, pessoal? Isso. Beleza, então vamos lá. É só a gente calcular aqui com muito cuidado. Vamos lá, no lugar da força eu vou botar o 20, no lugar do ΔT o 10, tá? Então vai ficar 20 vezes 10 igual. No lugar da massa, eu vou botar o 8, tá legal? Se você quiser botar a massa em evidência, fica melhor ainda. Você bota assim, ó, 8 que multiplica, já que a massa aparece nos dois, bota ela em evidência. 8 que multiplica, VF menos VI, isso. Velocidade final menos velocidade inicial, que é 5, tá? Aí já tá 200 aqui e já corta logo, ou já passa esse 8 para cá dividindo, tá legal? 200 desse lado, tá bom? 200 é igual a 8 que multiplica velocidade final menos 5. Como esse 8 está multiplicando, ele vem para cá dividindo, né, professor? Isso, cara. Então, é simplificação. Por 2 dá 100, por 2 dá 4. Beleza, professor? 100 dividido por 4 é 25. Isso. 25 é igual a velocidade final menos 5. Agora é só pegar aquele menos 5, trazer para cá positivo. Resposta 30 metros por segundo. É a nossa velocidade final, tá legal? Sair daqui da frente mais uma vez. Na vibe a gente já faz a questão de número 23 e depois finaliza com a questão de número 24. Vamos lá. Beleza, galera? Finalizando aí o nosso material, penúltima questão, ela fala o seguinte: em dado instante, a energia cinética de um pássaro em voo, letra A, pode ser negativa. Gente, a energia cinética é sempre positiva, tá? Letra A tá fora. Letra B, depende do referencial adotado, sendo proporcional à massa do pássaro, com certeza, energia cinética mv ao quadrado. Então é proporcional à massa? Sim. E ao quadrado da sua velocidade escalar? Com certeza a letra B pode marcar. Letra C diz que é proporcional à altura, que está incorreto, né, professor? Isso, só se você estivesse falando de energia potencial gravitacional, a gente ia se preocupar com a altura que o pássaro se encontra, tá legal? E depende da aceleração da gravidade também não, só se fosse a energia potencial gravitacional. É isso aí, galera. Fechando esse material com chave de ouro, a gente vai atacar agora a questão de número 24, última questão do nosso simulado. E para você entender bem essa questão, você precisa ter uma noção bacana aí de vetores, tá legal? Toda questão de estática, você precisa estar bem em vetores para você conseguir entender legal, tá? Depois você confere aí a playlist de vetores se você não tiver visto ainda, tá? Se você tiver gostado do material, gostou do simulado, tá assistindo aí até agora, não esquece de dar um like nesse vídeo, tá legal? E se inscrever aí no canal. Essa questão, ela queria que você descobrisse quanto vale aqui a tração, tá? Para você descobrir a tração, primeiro você tem que saber decompor esse vetor. E como é que eu faço essa decomposição, professor? Você faz o seguinte, cara, eu tenho aqui dois vetores, cada um tem uma tração T, e eu preciso saber quanto esse vetor vale no eixo Y, que é para eu poder igualar com o peso. Ou seja, esse vetor mais esse, que são os dois que puxam esse cara para cima, tem que ser igual ao peso dele, professor? Isso. Esses dois vetores é igual a 800. Mas quanto eles valem? Valem T também? Não, cara. Cada um desse cara aqui vale T cosseno θ e T
cosseno θ. Professor, por que aí é T cosseno θ? É por isso que eu estou falando que você tem que ter uma noção legal de vetores. Dá uma olhadinha na minha aula 6 de vetores, tá? Que eu falo de decomposição vetorial, caso você esteja engateando nisso aí ainda, tá? Basicamente é o seguinte, quando eu projeto um vetor num eixo, tá legal? Eu preciso olhar para esse ângulo. Aonde o ângulo estiver colado, eu uso cosseno. Como o ângulo está colado aqui no eixo y, o cosseno, eu uso cosseno para o eixo y e usaria seno para o eixo x, caso fosse necessário. Tá legal? Mas não é não, professor? Não, nessa questão nem precisa, porque eu só quero calcular aqui, ó, o eixo vertical, porque eu vou igualar com o peso. Ou seja, tem dois vetores para cima. Esse cara está em equilíbrio e só tem um vetor para baixo. Se eu tenho duas forças para cima e uma para baixo, e esse negócio está em equilíbrio, essas duas, o somatório dessas duas, ou seja, T cosseno de θ mais T cosseno de θ, tem que ser igual a 800, professor? Tem sim, senão não estaria em equilíbrio, tá legal? Então, 2T cosseno θ, já somei, tá legal? É igual a 800. Passando esse 2 para lá dividindo, T cosseno θ é igual a 800 dividido por 2, que dá 400, né, professor? Isso. Basicamente, agora eu preciso saber quanto vale o cosseno. E para calcular o cosseno, é só olhar a figura, pessoal. Você tem aí um triângulo, né? Ele te diz que a hipotenusa é 2,5, o cateto adjacente é 2. Professor, já achei o cosseno, né? Com certeza, cara. Cosseno de θ, então, vai ser igual ao cateto adjacente 2 sobre a hipotenusa 2,5. Só para melhorar um pouquinho, coloca um zero, corta a vírgula, por 4 aqui, por 5 aqui dá 4, e por 5 aqui dá 5. Cosseno de θ vale 4/500. Vamos finalizar? T é igual a 400 dividido pelo cosseno de θ. T é igual a 400 dividido por 4/500. T é igual a 400, que multiplica 5 quartos. Já repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá legal? Isso aqui dá 100. E 100 vezes 5, T é igual a 500 newtons. Tá bom? Deixa eu ficar pelo cantinho aqui mesmo. Ver se você quer printar essa tela uma última vez. Que eu volto aqui só para me despedir de vocês, guerreiros e guerreiras que estão aí se preparando para esse concurso. Boa prova, boa sorte. Espero realmente que vocês consigam, já que física é um diferencial nessa prova, espero realmente que vocês consigam um ótimo resultado na frente de física. Grande abraço, beijo no coração de todos. Tchau, tchau.